olá, nós estamos aqui no 4º dia de podcast, a gente já fez tantos aqui nessa sala, na Expo Construindo, que a gente já até perdeu o número que é. A gente pensa que o de vocês é o 17º ou 18º, né? E nós estamos aqui com o Garbim e com o Magrão. Como é que é seu nome, Magrão? Porque eu só te conheço de Magrão. Você tem certeza que você é tão magrão assim? Bom dia, né, primeiramente. Eu acho que no começo fui magrão, né? Agora já não é mais um magrão, né? Agora só ficou só um apelido, né? Mas o magrão já foi. Eu tinha que fazer a grade ali, eu falei, claro. Como é que eu vou botar teu nome se eu só sei que você é o magrão, só o magrão, né? Que show, gente. Assim, a valorização que nós da Porto Belo Shop damos para os assentadores, para as equipes de assentamento de porcelanato, é tão grande, porque nós dependemos do sucesso, que o sucesso do nosso produto só vai acontecer pelas mãos de vocês. Então, é uma honra recebê-los aqui, valorizar a categoria de vocês, dos assentadores, porque lá no final, lá na ponta, vocês que vão dizer se o trabalho, vão mostrar que se o trabalho ficou bom ou não é, Ricardo? Vão lapidar a pedra, né? Vão deixar assim, uma boa apresentação. Que nem eu falo sempre, uma Ferrari precisa ter um bom condutor, né? Então, o que adianta de uma Ferrari? Tem que ter um bom condutor. Cara, a pessoa não pode aprender a trabalhar ou aprender a conduzir, né, depois que tem a Ferrari na mão, né? Já tem que ser um bom piloto há muitos anos. E por isso a gente precisa de profissionais igual vocês aí. Hein, Garbim, conta pra nós, como é que começou essa história? Você já começou com assentamento? Ou como você dizia que já não cabe mais, azulejista? Bom dia. Primeiro, obrigado, né, pelo convite, por lembrar da gente, né? E assim, falando um pouco da primeira conversa, realmente o sucesso da tua venda, do assentamento, é o cliente satisfeito lá no final, né? Tipo assim, ele comprou uma ideia, ele fez um projeto, e aí passa pelo teu produto e a nossa mão de obra que precisa, eu sempre falo, a gente precisa ser mais exigente do que o cliente e do que o arquiteto, porque daí todo mundo fica satisfeito. A minha história começou, vou fazer 30 anos agora, em setembro, nessa área. Eu tive a oportunidade de ir para a Itália, a intenção não era entrar, era ganhar dinheiro, né, jovem e tal, e aí eu conheci essa área, então 30 anos agora, praticamente todo dia fazendo a mesma coisa, né, e gosto muito do que eu faço, sabe, me sinto feliz com a profissão. E como que era lá na Itália? Você trabalhava com assentamento também lá, de porcelanatos ou mais pedra? Como que funcionava lá? Então, as coisas mudaram muito, né, até porque hoje nós temos lastras e medidas gigantes, né, e naquele período não, era basicamente a cerâmica, né, a monoqueima e coisas muito mais simples, né, volumosas, mais simples. Eu fui conhecer o porcelanato, acho que no ano de 97, 98, lá na Itália. Quando começaram a lançar os 60 por 60, 80 por 80 polido, que era quase um mito, né, na época, né? E lá, né? Porque aqui nem tinha, não, né? Não existia. O Garbim até comentou que fez um trabalho com 80 e nem dormiu aquela noite, né, Garbim? Exato, de fato, porque é que nem quando a gente agora, uns anos atrás, lançaram as lastras, a gente sabia que a gente ia precisar colocar esse produto, mas você tem um receio, porque você nunca trabalhou o manuseio, como que vai ser o corte, então você acaba né, perdendo um pouco do sossego, né, em relação a executar, a fixar esse produto, né, deixar ele pronto. E o Garbim contou uma história interessante também, é legal ver o começo, né, da história toda. Ele falava muito bem italiano. Ele primeiro começou como ajudante, né, Garbim? Lá na Itália. Isso. E como ele falava muito bem italiano, ele também é muito bom de matemática. E o empresário lá na Itália viu tudo isso e começou a chamar mais ele e tal. E daí acabou incorporando na empresa. Né? Eu ganhei a oportunidade, de repente, usando uma outra qualidade minha, né? Porque eu nunca imaginava seguir nessa carreira, né? Uhum. Magrão, e esse medo que ele falou, não dormiu pensando que tinha que colocar um 80 e 80. Como é que foi a tua primeira experiência colocando uma lastra? A minha primeira experiência, na verdade, foi quase a mesma situação aí, porque quando eu fechei o serviço, fiquei super faceiro, né, tal, aí quando eu cheguei em casa, eu fui comentar com a minha esposa, falei, poxa vida, eu tenho um porcelanato de 90 por 1,80 para colocar.
eu já fui mais abusado, né? Que nem o que o Garbim tem de experiência, eu tenho de vida, né? E fui mais ousado ainda, né? E daí eu cheguei e falei, poxa vida, eu falei, não sei se eu vou conseguir, porque eu tinha colocado 60 por 60, 70 por 70, então para mim o desafio foi gigante. Mas também teve isso aí, eu passei a noite inteira pensando como que eu ia fazer no outro dia, né? Magrão, e como foi o seu primeiro contato com a Porto Belo? Como você conheceu a Porto Belo? Como foi a impressão que ficou aí? A Porto Belo, na verdade, cara, eu sempre falo até com, não tá aí, né, o Vinícius, mas assim, de verdade, depois que eu conhecia Porto Belo, conhecia pessoas da Porto Belo ali, a minha vida no revestimento mudou 100%, sabe? Isso é verdade. A primeira vez que eu tive contato com a Porto Belo foi com você, né, Ricardo, lá na obra que a gente fechou. Fomos lá, desenrolamos umas coisas e depois daquilo eu falei, não, tem que me aproximar desse povo aí que vai dar certo. Foi uma assistência, né? Uma assistência, exatamente. Nós fomos lá e até nos bastidores a gente conversando ali, Magrão relatou, o Garbim também, que sempre quando acontecia um problema, uma situação, a culpa era do assentador, né? E quando foi a nossa equipe lá, vocês viram que foi diferente a situação, exatamente. né? Não tem culpa de ninguém. Nós temos que resolver tudo junto. Você participou, ajudou, eu também, cliente. Então, resolvemos e... Na maioria das vezes eu acho que o importante não é, que nem disse, para descontrair, né? Achar o pai da criança, né? Isso. Nós temos que no final da história deixar tudo perfeito para o cliente ficar satisfeito. Né? Porque assim, né? A obra inevitavelmente vai enfrentar problemas em obra, né? Então é como você encara esse problema, né? Então o problema tá aqui. Como que nós vamos fazer para resolver e deixar o cliente satisfeito, não é isso? Exatamente. E você, Garbim? Quais os maiores desafios que você encontra hoje numa obra? Eu digo sempre o seguinte, para nós que entramos com a parte do acabamento, milímetro é diferença. E os profissionais que vêm antes da gente, né, a parte cinza da obra, elas deixam muito a desejar, dificultam a nossa mão de obra, né? Mas enfim, eu sempre falo, não é normal, mas ficou comum, né? Então o que vem antes tá ruim, né? Tá ruim. Contrapisos, paredes, claro, tem exceções, mas no geral dificulta. Até quando você pega um material muito grande, o cliente até fala assim, porcelanato grande rende. Pelo contrário, né? Pelo contrário, exige mais mão de obra para aplicar e muito mais escura. A margem de erro é quase zero, né, Garbim? Eu falo, a gente não pode errar. Uma lastra você não pode errar. Né? A tua primeira instalação de lastra em Cascavel foi muito acompanhada por nós, né, Ricardo? Sim. Ricardo, a gente fotografou no edifício, né, lá no apartamento do Dr. Elias, né? No Solos, né? Isso, lá no Solos. A gente acompanhou desde o descarregamento, desde a saída da fábrica, para nós era uma grande novidade também foi vender. Içado o material, né? Foi todo içado, era uma novidade vender, era novidade entregar, levar para cima do edifício, né? Não me lembro mais que andar Então, 11º, seu Elias lá no Rio de Janeiro mandando mensagem para mim, Ricardo, como que está aí e tal, preocupado, né? Falei, não vai quebrar. Elias, o senhor fica tranquilo, o filho é meu até chegar lá em cima, colocar dentro do seu apartamento, né? E eu lembro de estar com você lá dentro do apartamento e você mostrou que você montou um lugar só para corte no centro do apartamento e eu acompanhei vocês derrubando, a equipe inteira derrubando uma peça inteirinha lá na área de serviço. Isso, assim. de Aquilo fato, tinha que casar cada ladinho. Aqueles medos que nós comentávamos, eu tinha na época comprado aquela máquina Infinity, assim, nos vídeos tudo funciona, tudo perfeito, né? E aí, tipo assim, esse desafio também de ter uma ferramenta de qualidade, mas você precisa usar ela, e para usar você precisa praticar. E às vezes você precisa errar, né? Até para saber o limite. Como que você sabe o limite? A tensão da peça. Justo. Se você tem um ágio, tipo assim, eu tenho 20 peças, eu posso quebrar uma ou outra e depois vou aproveitar, fica muito mais confortável. Porque daí você testa o limite da peça, até onde eu posso chegar para ver se essa peça resiste ou não, né? E aí, claro, né, foi uma experiência muito boa, né?
a gente tem muito treinamento lá com a Porto Belo e tudo, né? Mas eu aprendo, confesso que eu aprendo muita coisa com o Magrão, com o Garbim, com o Fernando, né? Como a gente conversando ali nos bastidores, fazer uma cava no início, no fim, Isso. e fazendo um trilho, né? De milímetros e milímetros Isso. até chegar ao corte total da peça. Então, são dicas, né? De cortes ali que influenciam muito no resultado final. É que nem você mesmo falou, a margem de erro é zero, porque, né, tem um custo do produto, né? E assim, Magrão, por exemplo, nós como venda encontramos uma barreira do cliente querendo comprar essa sobra que você falou, que é mais fácil trabalhar nesse conforto de saber que tem uma sobra de mercadoria. O cliente, ele nunca quer comprar para sobrar, né? Porque ele tem medo de estar gastando um dinheiro de um produto que não vai ser usado. Sim. Como que é administrar isso lá na obra? Você vê que a mercadoria está justa, o quantitativo está justo, porque o cliente comprou só o que precisa mesmo. Assim, ó, eu geralmente quando eu vou começar, todo serviço, desde quando eu comecei a trabalhar, eu aprendi que assim, né, eu tenho que começar sabendo como eu vou terminar, né? Então, tudo que eu vou fazer, eu confiro antes. Vou fazer um banheiro, ou seja, uma casa, todos os ambientes que eu vou fazer, eu sempre confiro antes de começar. Porque conta peça. Conta peça, exatamente toda a situação, né? Confiro paginação. Faz o desenho no chão, exatamente, né? Planejamento, né? Planejamento, exatamente. Basicamente um planejamento. E essa questão que nem o Garbim falou aí, de sobra e tal, isso é extremamente importante. Até mesmo porque, às vezes, o cliente, porventura, daqui a pouco precisa de uma manutenção, ele não tem o produto. É importante demais. Eu sempre falo para o cliente pegar mais. Desculpa, eu falo o seguinte, eu uso sempre que nem contratar um seguro, né? A sobra de material na obra é que nem contratar um seguro. Você contrata, mas espera nunca usar. Exatamente. Né? Então a gente sempre faz um esforço para que das lastras sobre uma peça, né? E tipo assim, o que eu tenho feito? Nesse planejamento você tem, um exemplo, a peça tem 2,70, você tem recorte de 90, de 1,10 e de 70. Eu vou fazer o recorte de 1,10 primeiro. Se eu quebrar a ponta dele, eu aproveito no 90. Se eu quebrar, eu aproveito no 70. Sim. Então, tipo assim, nessa margem que eu me dou o luxo de poder errar. Né? Isso aí que eu ia complementar. Nada é perdido. Não. Nada é perdido, com certeza. Com bons profissionais igual vocês aí, eu vejo que vocês aproveitam depois, até mesmo, sobrou uma peça, ou sobrou duas, né? E isso aí é para uma reserva ali de uma manutenção hidráulica, elétrica... Isso. Né? Porque imprevistos acontecem, né? Uma trinca na estrutura, alguma coisa assim. Então, eu nunca vejo como peça perdida, né? E eu acho que a gente precisa ter sempre esse diálogo com o cliente, né? Porque normalmente, mas sobrou um monte, ou faltou 2 caixas. O cliente quer arrumar um culpado, né? Sim. Né? Eu acho incrível, das coisas mais incríveis que eu acho na loja, é ele perguntar quem vai pagar o prejuízo quando falta peça. Eu falei, mas ele não pagou ainda, ele não comprou ainda, o cliente ainda não adquiriu esse produto. Quem vai pagar o prejuízo? Mas qual prejuízo? Você ainda não foi comprado, né? Porque é uma conversa que às vezes a gente também tem que até abrir o olho do cliente, né? E a gente explicando ali, o cliente também, ele não é obrigado a saber de tudo, né? A Sim, gente explica, nunca, não é o ramo dele, mudou né? 2, 3 centímetros, 5 centímetros na hora da execução do projeto. E isso aí, como às vezes é uma metragem linear muito grande, pode influenciar aí numa né, faltar ou sobrar muitas peças. Se mudar 2, 3 centímetros... No gesso, no pé direito de um banheiro, né? Exatamente. Tá justo para 3 peças, né? 5 centímetros ali a mais, pronto, né? Já vai precisar de várias peças a mais, exatamente, né? Exatamente. Garbim e Magrão, queria fazer uma pergunta aí. Como vocês acompanham e e enxergam ali a evolução da tecnologia, a evolução do tamanho dos formatos? O que vocês estão achando aí? Porque em pouco tempo, eu digo em pouco tempo, em poucos anos aí, nós saltamos aí de 90-90, né? Para hoje, fabricação nossa, nacional, 1,60 por 3,20. O que vocês me dizem aí? Vai lá, Magrão. Tipo assim, né? Que nem no começo ali das peças pequenas,
você tinha... A maior dificuldade que eu sinto hoje, na verdade, nesses assentamentos, às vezes, agora ainda já está melhorando, mas para nós, eu acredito que você vai até concordar comigo, as ferramentas, né? Porque na maioria das vezes, o pessoal que nem tem as lastras gigantes e às vezes não tem ferramenta para nós, sabe? Essa ferramenta é para isso, exatamente. Eu vou fazer isso aqui. Específica, ventosa, exatamente, entendeu? Trilho para corte, como a gente vem falando ali. Só que às vezes não te dá a opção, sabe? Tem bastante, tipo, ferramenta que eu acho que poderia vir para nós aqui, né? Tipo, lá para cima, que a gente falou na Itália, lá é bem desenvolvido, na Itália, Espanha. Tipo, eu tenho uma ferramenta espanhola, por exemplo, que tá louco, não tem nada a ver com as ferramentas que nós temos aqui. Entendeu? Certo. É uma máquina com rolamento totalmente diferente, sabe? É outra coisa. Só que isso é uma grande dificuldade das lastras. São as ferramentas. Porém a gente vai se ajustando, né? Temos que a encarar os gente- desafios, né? O que você ia O comentar? brasileiro acaba se arranjando, né? O que acontece lá fora? Quando eles vão lançar um produto, primeiro eles pensam em quem vai aplicar, como vai aplicar e como vai cortar. Então, tipo, se te oferece uma ferramenta, né? Agora ainda tá melhor. Mas quando lançaram o 60 por 1,20, praticamente ninguém tinha uma máquina. Você tinha que cortar tudo no disco. Não tinha uma riscadeira Não apropriada. tinha riscadeira. Né? A Uma base, uma Cortag, mesa. na época, estava entrando com aquela de 1,25, É. então, mas era, tipo assim, tava fora de alcance da Total. grande maioria, né? Certo. Tipo assim, porque era um mito, não vale a pena eu comprar essa ferramenta, é muito investimento, né? Então, mas hoje isso tá se perdendo, essa ideia, né, de que você precisa produzir mais com qualidade e aí você tem que investir em ferramenta, né? Em recursos para facilitar o resultado final do Treinamento trabalho. também, né? Treinamento, isso. Garbinho. Talvez as empresas... Ferramenta. Isso, e por isso que tem que ter mais essa proximidade de quem vende, de quem oferecer um produto para o cliente, mas não, tipo assim, não vender, só vender. É que nem eu falei no começo. Quando que o cliente vai ficar satisfeito? Depois que a obra estiver pronta, porque a casa é o sonho de todo mundo, né? E aí você, hoje com a tecnologia, o arquiteto passa para o cliente como que vai ficar a casa dele. Sim, a Tá. imagem, né? Exatamente. Então, isso até certo ponto eu acho que é fácil, né? Mas a gente ter que executar isso que está no papel ou na imagem, né? Você precisa ter condições. Colocar em prática e Isso. entregar Isso perfeito. mesmo. O que eu ouvi aqui nas rodadas é que os arquitetos falaram uma coisa, que hoje, com o nível da mão de obra que está melhorando e tal, quando eles apresentam um render para o cliente, a única coisa que eles conseguem dar certeza para o cliente é que a obra vai ficar melhor. Do que o resultado vai ficar melhor. Então, vocês estão conseguindo. Sim, É. sim. Mas E, responsabilidade. conseguindo colocar e fazer com que isso ainda fique melhor do que aquela fotografia que aquela imagem que eles apresentaram, sabe? Eu, pessoalmente, particularmente, eu acompanhei uma obra que eu vi o projeto, né? Projeto de imagens e tudo. E nós vendemos os porcelanatos de um prédio, né? Ali ao lado da matriz, no qual eu indiquei o trabalho de vocês aí. Foi, acho que na época você estava... já tinha uma obra em andamento, daí o Magrão assumiu, né, Magrão? Exatamente. E depois o resultado final sempre me surpreende. Eu sempre fico assim espantado com a beleza né? Me surpreendo muito com o resultado final. Fica muito além do que eu mesmo tinha visto, do que eu esperava. Né? Não, Foi isso é bom, com o prédio certeza. do Dr. Vanderlei. Do Vander, isso, exato. Isso. Essa questão da ferramenta, Garbinho, que você estava falando, né? Que hoje, vocês estavam falando que é a maior dificuldade. Hoje até está tendo acesso, né? Nós trouxemos aquele treinamento, aquele dia ali com a Cortag, né? Sim. O pessoal veio, vocês fizeram testes, né? Testaram algumas ferramentas. E você acha que daí já está sendo possível adquirir coisas para essas peças que nós temos aí? Sim, até porque quando que você vai investir numa ferramenta? Quando você vai usar ela com mais frequência, né? Exato. E aí, hoje, os grandes formatos entraram no mercado, então a gente precisa. Então, vale a pena investir em ferramentas. E quando elas são eficientes, perfeito, né? Porque a gente dá para dizer que os cortes, eles ficam perfeitos. Com esse treinamento que a gente teve, eu tinha Infinity, mas alguns detalhes lá que me ajudaram muito hoje.
assim, eu falo, me trouxeram segurança para não precisar errar para depois acertar. Então, alguns cortes, alguns detalhes que talvez falta hoje para quem... Claro, você vai falar, não, mas hoje tem recurso na internet, você pode procurar, porque às vezes o colocador ele não procura informação. Tipo assim, ele não lê a instrução da caixa, qual que é a função da argamassa, como que você tem que usar. Ah, não, mas eu sempre usei desse jeito. Então, alguns têm esse mito, né, de que não, a gente precisa evoluir, as coisas mudaram e a gente precisa estar dentro dessa evolução para poder prestar um serviço de qualidade, né? Hoje a gente tem empresas a nível nacional especializadas em assentamento, né? Não sei se já tiveram a oportunidade de ver a Lab 88, que é uma empresa de São Paulo que eles têm muita tecnologia, eles formam equipes, terceirizam equipes de assentamento para virar uma linha aí, realmente uma linha de produção, né? Então, o perfil do assentador mudou demais, né? E aí é o compromisso que nós, como marca Porto Belo, né, Porto Belo Shop, temos de mostrar para o nosso cliente a importância dele adquirir o serviço de bons prestadores, né? Porque isso é muito importante, né? Eu acho importante também a questão do perfil do assentador, porque isso tem mudado também bastante até pelo fato dos clientes, né? Porque antes, como não tinha uma mão de obra especializada em assentamento de porcelanato, então o cliente era o mesmo pedreiro, né, que construía, que assentava, o pedreiro era o Jesus Cristo, né? Ele fazia tudo, clínico né? geral, né? Exatamente. Hoje já não. Então isso é importante porque assim também, depois que de certa forma dividiu ali cada um para o seu lado, o cliente também ele pode exigir mais, porque se ele contratou uma pessoa especializada naquilo, para ele é muito mais interessante. Pessoal também. que está nos assistindo aí, eu queria falar que, assim, eu sou muito crítico, né? Hoje eu consigo ver e definir o que está bem feito, o que não foi bem executado. E eu ando, às vezes, eu e a Débora já fomos ali para a Argentina, para o Chile, né? Paraguai, para o Nordeste, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, em outros estados, eu olho muito acabamento, Então, aqui, assim, dentro do país, eu falo para vocês aí que estão nos assistindo, que nós estamos diante de um dos melhores assentadores que nós temos, com certeza, no país. Eu sei que tem uma galera grande aí, né? Mas... o nível aqui é muito alto, né? Muito alto, de exigência do cliente e de execução. Exatamente. Eu vou contar uma história aí que não tem nada a ver com porcelanato. Eu fui pescar uma vez lá em Cuiabá, né? Eu tinha todo um equipamento de ponta, de equipamento bom, traia de pesca e tal, né? Um rio que tinha peixe, porque tinha um pescador profissional do meu lado que tirava um peixe a cada 3 minutos, né? E eu com equipamento, barco, tudo certinho. E até mais ou menos umas 2 horas, das 14 horas ali, eu não tinha pego um peixe, né? E eu estava bem próximo do pescador. E eu fiz uma proposta para ele. Eu falei, cara, eu queria só pegar um peixe, ter o prazer de pegar um peixinho igual você aí e tal. Eu pedi para ele me ensinar e pedi para mim, falei que eu comprava os peixes que ele tivesse pescado aquela hora ali e tal. Ele fez de tudo para me ajudar, deu o equipamento dele, entende? Amarrou um barco com o outro, colocou a mesma ceva, a mesma isca, a mesma linha, mesmo anzol, mesmo tudo. Resumindo, eu não peguei nenhum peixe, né? Então, o que eu quero dizer é que não adianta ter ferramenta, não adianta ter um melhor produto se não tiver o profissional também, né? E hoje nós estamos diante dos pescadores. Melhores. É isso que eu quero falar. A gente agradece e hoje está muito mais fácil o nosso trato com o cliente, porque quando a gente vai para a obra, a gente já falaram bem da gente, já temos referência, mas isso no começo foi muito difícil, porque normalmente o cliente comprava um produto muito bom e ele queria economizar na mão de obra. Tipo assim, como eu falei no começo, é inútil você ter um produto de qualidade e ele não ser bem assentado ou instalado. Tipo assim, eu comprei uma coisa muito boa, mas e aí? Ela não ficou do modo que eu esperava, né? Nós temos ali, assim, para me indicar é complicado também, né? Mas eu tenho os profissionais, eu pergunto para o cliente na hora ali, você quer se incomodar um pouquinho, bastante,
mais ou menos ou nada. Nada. Então tem esses 10 aqui que eu vou recomendar que você pode procurar, que até hoje eu não recebi uma ligação de reclamação nem nada. A gente recebe uma ligação para resolver, eu não digo problema, uma São situação imprevistos, né? saiu fora da curva. E nós, quando chegamos na obra, né, que nem o Garbin citou aí, né, dessa indicação e tal, é totalmente diferente. Porque, Vocês são tratados como montadores, exatamente, né? a Não imposição que nós podemos chegar é diferente, sabe? Agora há pouco a gente estava conversando ali fora, tem assentadores que às vezes tem medo de se impor, às vezes acaba, ele tá vendo que vai dar errado, porém mesmo assim ele executa por medo, às vezes, de se impor. E eu acho que não é certo. Tem que saber, não vai dar certo, não vai dar Nós certo. falamos ali da aplicação Se de um impor. rejunte que foi colocado para você aplicar numa exatamente. peça que ia dar problema, Dá né? problema. Aí o Magrão contou para mim ali que ele, né, Magrão, que falou, ó, vai dar Vai dar problema, problema. fez um testezinho fora, mostrou que ia dar problema mesmo limpando rapidinho e tal, não era o rejunte apropriado para Adequado para o material, exatamente. E foi outra marca, vendeu errado e ele se impôs e não assentou. Tem que se impor, porque no final da história é aquilo que falou, precisa, para dar tudo certo para o cliente, precisa ser um material bom, a mão de obra, às vezes, talvez melhor ainda, né? Então, E falando tem que até em especialista de cada área, eu tenho visto que hoje, dentro das equipes de assentamento, tem até o especialista do rejunte, né? A pessoa que só rejunta, né? E na vem minha só- equipe, por exemplo, eu tenho 2 pessoas que só rejuntam, elas só fazem isso, não fazem mais nada rejunte e limpeza, só o que eles fazem. Olha só, Porque- isso é segmentar realmente para que a obra fique... Porque de certa forma é que nem nós estávamos conversando ali fora, né? Falando de qualidade de rejunte e coisa, não adianta você ter um piso muito bem assentado e ter lá um rejunte feio. Que é- Termina que tá tudo feio. Só Acabou, complementando o Magrão, o rejunte feio que ele diz é o quê? Um rejunte que vai fazer uma moldura, né, Magrão? exatamente. Que não, mesmo limpando, em poucos minutos depois, ele mancha, Mancha. né? De qualidade baixa, porque ele libera ali propriedades ácidas. Então, é o que você está falando, é o resultado final. Né? É o toquezinho de ouro ali para deixar Exatamente. perfeito. E ali falando, por exemplo, numa coisa que nós encontramos muita resistência dentro da loja para vender para o cliente, o rejunte epóxi para piscina, né? E a gente nos treinamentos recebe a instrução de que ele é fundamental, porque é ele que vai selar o revestimento da piscina para que não busque lá o cálcio, né, da Isso, da cálcio. argamassa para expulsar o A eflorescência, revestimento, né, que isso. vai dar eflorescência e no fim acaba expulsando a peça da parede, né? A água, ela precisa de um equilíbrio de pH, cálcio, uma série de coisas. Então, se ela achar uma fuga de uma micra, nós não estamos falando em milímetro, né? Um milímetro tem 10 micras. Se ela achar uma micra, ela vai entrar e vai sair 10 metros para frente, onde ela vai desplacar o porcelanato. Então, o cliente, vamos colocar rejunte cimentício. Na hora, vai colocar, vai secar, vai dar certo. Mas isso com 1 ano, 2 anos, no máximo 3 anos, é certeza que você vai tirar o rejunte com a unha e vai desplacar. Vocês encontram também essa resistência nas equipes, essa dificuldade, porque não é fácil, né? Você coloca, você tem que passar o rejunte e você já tem que vir limpando, né? Como que funciona isso? A maior dificuldade, às vezes, não é em fazer o epóxi, né? Às vezes o cliente não entende a situação. É claro que no final da conversa, na maioria das vezes dá certo, né? É questão de valor, sabe? Mas em questão de fazer, o epóxi, tipo assim, é claro, tem marcas também. Tem marcas, eu inclusive, né? Tem marcas que não aplico, que não tem condição, você não consegue Já acabar. viu o Garbin indo lá na loja só para comprar o nosso rejunte, né? Fala, Nosso- outro produto, não é produto da Porto Belo, ele chega, não, mas o rejunte tem que ser da Porto Belo, O né, epóxi Garbin? tem que ser da Porto Belo. A gente rejuntou uma piscina com epóxi agora em Cafelândia e até mandei fotos. Assim, o acabamento foi excelente. Eu usava epóxi 30 anos atrás em laticínios na Itália, né? Indústria de queijo. A gente usava epóxi para produto que a junta era de 7 milímetros de largura e 22 de profundidade. Então, laticínio, indústria de queijo, né? Nossa. E era o epóxi EP e SP. A gente usava água quente 7 milímetros de de junta. largura por Vê que 22. aqui nós trabalhamos com 1,5, né? É.
Então, 7 milímetros de largura e 22 de profundidade. Era um clinker alemão, o Gaio, né? E então isso era 11 por 24. Então você fazia epóxi de balde de 5, 6 quilos. E a gente usava água quente para um produto para limpar e o outro álcool. Então, olha, eu não vou usar o termo dificuldade, mas olha quanta mão de obra. Você levava muito mais tempo para fazer o rejuntamento do que o assentamento. E isso acontece ainda hoje. Você vai levar mais tempo para rejuntar do que para aplicar o bailavento, o produto, enfim. Então, primeiro você precisa vender essa ideia para o cliente. O produto é eficiente, excelente? Sim. Tem colocador que vai dizer, não vale a pena. Por quê? Porque o cliente não paga mais ele para fazer a aplicação. Pelo metro quadrado do assentamento. Pessoal que está nos assistindo aí, o Garbim está falando que assentou num laticínio, certo? Isso. Por quê? Porque a absorção de água é zero. Sendo zero, ele é antibactericida, antifungicida. É colocado em hospitais, laboratórios. Pode jogar ácido muriático e ele resiste. Ele resiste. Propaga agentes biológicos. Vem a vigilância sanitária para aprovar uma obra, que nem nós atendemos aí açougues e tudo, tem que ser o epóxi. Né? Então, o nosso grande problema não é na aplicação, porque capacidade a gente tem. A gente precisa simplesmente cobrar um preço justo pelo trabalho a mais do que aplicar um rejunte cimentício, que é muito mais simples, né? E emprega menos tempo, né? E vocês têm conseguido demonstrar, através de cálculo de hora, alguma coisa, é viável cobrar mais caro numa piscina aí para o cliente? Olha, assim, eu acho que é muito mais vantagem aplicar o outro rejunte, né? Mas, de novo, eu vou falar. A satisfação do cliente lá no final, porque vocês vendem um produto que realmente funciona, precisa ser aplicado com qualidade, então no final das contas a gente faz, porque a gente precisa fazer as coisas também que talvez não gerem tantos danos depois. Isso, e que talvez a gente não ganhe dinheiro no termo, mas a gente precisa fazer porque realmente é uma coisa boa. Garbim, eu tenho uma curiosidade, eu vi você comentando nos bastidores ali, que você foi para a Itália, no Museu da Ferrari, certo? Exato. E daí você viu uma lastra de 3 metros de comprimento. 1,50 por 3. 1,50 por 3, certo. E você comentou que a junta era de 4 ou 5 milímetros, com certeza. Né? Que você falou que esse mito aí de junta de 1,5... 1 milímetro. Comenta um pouquinho, por que eles usam essa junta lá? Por que você acha que não aproxima mais? O Magrão vai concordar comigo. A gente tem uma relação muito grande com a mulher da obra, a dona da casa. É ela que quase sempre a gente lida com ela. E aí aquele mito de quanto menos rejunte, mais fácil para limpar. Eu não concordo. Uma junta de 1 milímetro, ela suja igual de uma de 4, 5 milímetros. Então se gerou um mito, e eu lembro quando a gente começou com os retificados aqui em Cascavel, quando saíram os primeiros produtos, o próprio vendedor, ele vendia uma junta seca. E você ia olhar na caixa, a recomendação era 1,5 milímetro, 2. Não, mas o vendedor é junta seca. Então eu falo, esse termo praticamente não existe, junta seca. Não existe. Principalmente porque você vai ter um atrito, você precisa ter 1,5 milímetro, 1 milímetro para poder mandar esse rejunte, separar as peças e evitar que a água passe, né? Então eu acho que é isso aí, você vai gerando com o passar do tempo. Então você quer dizer pra gente que quanto mais rejunte tiver no espaçamento ali na fuga, menos vamos dizer, a probabilidade de entrar água. Tecnicamente é muito mais seguro, mas aí a gente busca estética também, por isso que se trabalha com 1 milímetro, 1,5 milímetro, para tentar unir a estética. A estética com a função. Mas ali, né? assim, a gente nunca pode fazer algo para agradar o cliente e colocar perder em risco a questão de técnica. Isso é impossível, né? Porque a gente já vê até, por exemplo, a junta, né, a dilatação que tem que deixar na parede, né? Na parede e tudo mais. Não tem como, porque a obra vai trabalhar, vai ter trepidação do asfalto, vai ter uma série de coisas, choque térmico, e que os materiais trabalham diferente, né? O concreto da obra vai trabalhar diferente do porcelanato. Por isso que nós, colocadores, a gente tem que estar muito bem instruído para passar ou vender para o cliente essa confiança. Você precisa gerar uma confiança. Por que eu estou fazendo isso? Ela imagina outra coisa. Talvez você esteja fazendo exatamente
o contrário do que ela esperava nessa questão de recortes, de separação, de dilatação, porque ela não tem a noção. Agora, se você não passar, se você não gerar essa confiança, você gera um desgaste muito grande, né? Sim, com certeza. Fazer a junta periférica ali, Isso, deixar... A gente hoje tem uma missão muito grande de treinar os nossos consultores de venda, né, Ricardo? Claro. A Porto Belo Shop nos proporciona, a franqueadora, né, nos proporciona cursos ali, nós temos cursos obrigatórios de assentamento, nossos consultores são capacitados justamente para orientar o cliente disso tudo, né, explicar para ele, porque o sonho é um pouco diferente da realidade, Sim, né? exatamente. Então, o resultado ele vai ser proporcional à expectativa. Então, essa expectativa dele também tem que ser treinada lá no chão de loja, né? Então, Exatamente. E a Porto Belo, ela sempre está capacitando, treinando os consultores, treinando, tendo curso de assentamento, onde a gente vai lá, coloca a mão na massa. E isso é de extrema importância, porque como a gente estava conversando ali fora, as peças são resistentes, né? Aí aumentou o tempo de cozimento, aumentou a temperatura. Antigamente, nós tínhamos aí 30% de minério dentro de um porcelanato, certo? Lá no começo, quando você começou lá na Itália. Hoje nós temos 70% de minério e 30% aí de argila, pozzolana, né? Que é a parte do, vamos dizer, do barro. Mas essa massa, ela dia após dia, para a gente passar mais resistência e durabilidade, ela vem evoluindo muito. Mas com essa evolução, nós temos mais tensão na peça, né? A peça vem tensionada. Sim. Então, um corte foi aquela história do pescador ali. Tem que ser milimétrico ali para não tremer, né? Preciso, não quebrar, né? Não causar um prejuízo e tudo mais. Então... E como é que é a sensação, sendo bem verdadeira, numa hora que você está ali concentrado e pá, quebra a peça? Na verdade, é que nem nós estávamos falando ali, né? Porque geralmente, no planejamento, você já, tipo assim, você trabalha sempre se defendendo, na verdade, né? Você pensa, não, vou cortar um pedaço aqui, se eu quebrar, porventura, isso aqui, eu consigo usar ali. Então, assim, quando tá no começo, é tudo tranquilo, que nem diz, né? Aconteceu, você vai pra frente. Agora, quando é na última e acontece isso aí, bate o desespero, né? Mas o que pode ser que aconteça, né? Dos profissionais, dos bons profissionais, é o que ele falou. Ele já tem um plano B, né? Exatamente. O que eu fazer? Se quebrar aqui, eu vou aproveitar ela onde? Então, o que ele faz? Ele pega uma, duas peças, faz o primeiro, segundo corte ali, até para ver a tensão da peça. A tensão da peça. Não é isso? Aí... ver como tá a situação de corte ali. Não, tem peça, a peça aqui tá tranquila, então segue firme. E a gente, né, porque vocês são acostumados com isso, mas o cliente deve estranhar, né, que hoje você, para tirar a tensão da peça, tem que usar a serra-copo pequenininha ali para ir distensionando ela, né? Isso. Como é que é essa questão da tensão? Explica um pouquinho para o nosso público que é mais leigo, como que é essa história da tensão da peça? O Magão sabe, a gente tem encontrado, assim, os contrapisos. Hoje, um exemplo, prédio está se usando aquela manta acústica, já se usa algum tipo de separação do contrapiso para as paredes, um isopor, para que isso fique flutuante. Tá? Mas quando você tem uma coluna, e às vezes você precisa, a gente chama de set, né, o encaixe da peça. Tem algumas peças que a gente consegue fazer no corte, a gente consegue cortar sem tensionar. Mas daí a obra movimenta, o contrapiso está separado e depois de instalado ela trinca. Então, ali bem no, né, é um 90 graus, ela induz e trinca. Depois de seco, depois de uma semana, 10 dias, um mês, enfim. Então, alguns casos, e tipo assim, e hoje precisa ser pensado nisso, num planejamento do arquiteto, da paginação, porque tem alguns recortes que eu não faço, entendeu? Desse tipo, porque eu sei que ela vai trincar. Não é falta de capacidade minha, mas a obra ela vai trabalhar e ela vai induzir, vai trincar. Então, por isso que precisa haver essa confiança entre aplicador, cliente e arquiteto, de que a gente não está querendo fazer a coisa para simplificar a nossa mão de obra, mas para que o resultado final. Então eu sempre falo, às vezes, em algum nicho, um exemplo, uma lastra, que você vai colocar um nicho no meio com corte de 45 graus e tem 10, 12 comandos para você cortar nessa mesma peça.
eu consigo até cortar ela, mas ela vai trincar Vai ou na hora trincar. de aplicar ou na primeira tensão, na movimentação do prédio. Então, por isso que Churrasqueira, né? Boca de churrasqueira. churrasqueira, né? não Por exemplo. fazemos mais set, separamos, né? Sim, né? tem que Por fazer os pedaço. cortes, Isso. botar Porque- as partes, né? Aí vai trincar, vai induzir no rejunte, vai fissurar o rejunte, né? Então é isso que precisa. Então nem tudo que o papel que chega para nós a gente Aceito. pode executar, né? Eu acompanho algumas obras e a gente tem esse cuidado também de instruir o cliente, instruir o profissional também, né? Que nem a Débora acabou de falar, churrasqueira. Fazer um cortezinho, separar as peças. Por quê? Com o calor, né? Ali nós chegamos ali, a churrasqueira 380 graus. O calor tende a empurrar a parede para fora. E ela não empurra de forma proporcional. Não. Né? Ela é desproporcional. Distorce, Então, se né? tem uma placa lá na frente inteira, que ela não tem uma junta de dilatação, ela vai quebrar. Ela vai trincar, porque não é a placa que vai... É a parede inteira que está Sim, empurrando ali, entende? Então, se a gente deixa a dilatação correta, faz a parede correta ali, tijolo refratário para dentro, uma parede no meio de concreto e um tijolo deitado para fora, para ser bem espessa e não passar toda essa temperatura lá para a parede, né? Sim. Então aí é a melhor solução para não ter Na maioria das vezes, uma quando trinca. tem, às vezes, alguns desses recortes, assim, que eu já percebo também que a gente tá toda hora na obra, você acaba sabendo, né? Não só na obra, porque às vezes você vai no pós também, né? A gente vai em todo lugar, né? Então você vem em obra, você chega depois, que não sei se o Garbinho é assim, mas eu pelo menos sou assim, eu chego em qualquer observador. lugar que eu chego, já vai começo a observar. olhar os porcelanatos, né? Pra ver se tá certo ou tá errado. Para reparar. Daí você vê bastante trincado. Então, alguns lugares que eu vejo que já vai ter esse problema, já chama arquiteto, proprietário e às vezes falam, né? Já vamos deixar um corte aqui, porque é muito melhor você ter um corte já reto do que depois, futuramente, você ter uma trinca, né? Então, pelo Exato. menos o corte tá reto, você sabe O corte foi planejado, foi né? planejado. foi planejado. Exatamente. É aquilo que a gente E falou eu de planejamento. Fazer uma pergunta para vocês aí. Vocês costumam colocar quando tem um encaixe numa coluna, num prédio, numa sacada, alguma coisa assim, uma malha de aço por baixo também? Isso, eu uso Costuma usar? aquela malha de aviário, né, que a gente fala, entre a argamassa, né, e o porcelanato e o contrapiso eu uso para dar essa resistência. Mas mesmo assim tem um risco, tem funcionado muito bem. Tem Tem funcionado. funcionado muito bem, né? Olha aí, curiosidade minha, vi alguns profissionais fazendo É e isso. tinha curiosidade de perguntar. Que máximo. A Débora perguntou no começo ali, né, a história do Garbinho, como ele começou, né? Agora você nem me perguntou, mas eu vou contar igual, né? Eu quero saber a tua, A minha Matheus. história, na verdade, foi engraçada, né? Porque eu trabalhava numa loja de imóveis e daí me desentendi com o meu patrão, né? Daí eu liguei pro meu irmão chorando, né? Meu irmão, ele é mestre de obra hoje, né? Até vocês conhecem ele, né? Sim, E daí eu falei, mano, puxa vida, cara. Eu falei, desentendi aqui, agora o que eu vou fazer, né, cara? Daí ele falou, vem trabalhar comigo. Daí eu falei, então beleza, amanhã eu vou trabalhar com você. E daí fui, como eu cheguei na obra, mas eu, né, pensei, né, meu irmão, né, cara, ele vai me colocar, não vai deixar eu ser servente, né, ele vai me ajudar, né, tá louco, né, foi faceiro, né. Cheguei lá, ele já me colocou mexendo na bitorneira e servente, daí eu perguntei pra ele no outro dia, eu falei, mas você vai deixar eu me lascando assim? Daí ele falou, não, eu vou deixar você ir pra frente, porque se eu te ajudar hoje, daí você vai viver sempre na maciota, né, então... E daí a questão de como eu entrei no porcelanato foi o seguinte, né? Daí quando eu entrei trabalhar com ele estava erguendo essa obra lá no Treviso. E um dia o rapaz que estava colocando porcelanato, eu almoçava de meio-dia e ia lá ver, sabe? E eu via que ele chegava na obra, tipo, eu achei errado até, eu não faço isso, eu sempre procuro cumprir o meu horário, indiferente se eu tô de empreito ou não, eu vou no horário certo. E ele chegava às 9 horas da manhã, saía 3 horas da tarde, né? E daí um dia eu lá dentro do banheiro, ele trabalhando, um senhor assim, daí eu falei pra ele, agora eu não me lembro o nome dele, eu falei, viu... como que cobra isso aí? Quanto ganha, né? Até o Garbinho falou só a situação do dinheiro, né? Eu jovem, né, cara? Eu só queria ganhar dinheiro, né? Daí ele falou assim, você viu a hora que eu trabalho e tal? E eu ganho R$700 por dia. Daí eu falei assim, pô, mentira, né? Eu falei, para. Quem falou isso? O assentador que assentador. tava lá. Tava lá. E eu falei, mas tá louco, eu trabalho o mês inteiro, às vezes não ganho isso, né, cara? Aí quando eu fui sair de tarde na obra, daí fui contar pro meu irmão dando risada, né? Eu falei, mano, o senhorzinho do porcelanato lá me meteu um migué, cara, falou que ganha R$700 por dia. Aí o meu irmão falou assim pra mim, ele falou, ele ganha pouco assim porque ele não é um cara dedicado, cara.
Mas eu já achava que era mentira, né? Cara, Daí eu falei, sério, cara? Ele falou, claro que é sério. Ele falou assim, se você for um cara dedicado, você vai ganhar muito bem. E eu falei, então eu quero trabalhar nisso aí. E quando eu entrei, daí depois que eu comecei a trabalhar nos porcelanatos, daí eu comecei a escutar o nome do Garbinho e tal, né? Que a gente não tinha tido um contato, né? Eu sempre vi falar muito bem dele, do Fernando, né? E eu falei assim, pô, mas os caras que eu tenho, que nem eu falei, né? O que eu tenho de vida, os caras têm de experiência. Como que eu vou bater de frente com os caras, né? Eu falei, eu vou ter que lutar para chegar no nível dos caras, né? tá certo. E hoje, claro, né? Eu tenho muito a aprender com eles ainda, mas eu acho que assim, eu já estamos aqui junto, né, cara? Acredito que eu tô perto deles aí. que, E pra mim é gratificante isso aí, de verdade. Tem mercado para todo mundo, né? Que nem você falou, a gente repara onde vai. Tem excelentes profissionais, cara, serviços praticamente perfeitos, né? Com certeza. Tem muita gente boa, né? O que precisa é o que está acontecendo aos poucos, a gente ser valorizado pelo que a gente faz, né? Exatamente. Né? Porque é uma mão de obra... Mas está acontecendo, Está acontecendo. Tem horas que eu vejo, tem muitas vezes que eu vejo que o valor que vocês recebem é até maior que o valor de quem projetou a obra toda. Então, eu vejo isso muito com bons olhos, porque o assentador tem que ser muito valorizado, porque a casa vai ficar aquilo ali, né? É o resultado daquilo ali. Tudo que aparece é o acabamento, Exatamente. Eu fico muito feliz aí de ver esse Ontem sucesso. mesmo veio um cliente que eu indiquei vocês, né? Que eu mesmo indiquei. Veio o cliente aqui no stand, veio me deu um abraço, veio a esposa dele, são pessoas de idade. Eu falei assim, eu não posso errar. Eu não posso errar e dar uma indicação errada, né? Muitos me pedem indicação. Qual arquiteto eu procuro? Qual azulejista eu procuro? O assentador? O que eu faço? Então, para mim, é uma responsabilidade grande também, né? Eu coloco o nome da marca, coloco o meu nome, o nome da loja, e a gente precisa desse trabalho de vocês bem executado para ter um resultado Eu sempre final. que vou... Apesar que assim, né? Meu trabalho eu sempre procuro executar da melhor forma possível, né? Mas com certeza a situação que você falou aí de... Quando a Porto Belo indica, então o cliente foi lá e contratou a mão de obra indicada pela Porto Belo, então eu vejo assim que ele tem todo o direito, né, de se der algum problema, ir lá e questionar, falar, pô, você me indicou o cara, agora tá dando problema lá, né? Então assim, principalmente nessas situações eu... E tem acontecido ao contrário, né? Os clientes mandam foto para mim fazendo churrasco com você. Você viu? Eu só com... mas era pra ter ido junto participar do churrasco. Tomando chopp, fazendo churrasco, isso é importante. De fato. Cria uma amizade. No final das contas, a gente sempre... O importante é isso, sair da obra e ter o cliente como um amigo, né? Um amigo, exatamente. Eu sempre falo, fale bem de mim, né? Eu tô aqui, a minha missão é essa, fazer o que você me contratou, mas que você fale bem de mim, né? E tem dado certo, Você tem que, eu sempre penso assim, né? Porque quando você inicia a obra, você sempre é amigo do cliente, né? Porque você se relacionou e tal, você tá tudo certo, tá dentro da casa dele, Exatamente. Né? Precisa sair dessa forma, você precisa sair da mesma forma que você entrou pra tudo certo, né? Que bom, gente. Que conversa boa. Nós ficaríamos aqui mais horas, mas temos que encerrar. Que quero agradecer muito, muito a vocês pela dedicação, pelo carinho que vocês têm pelos nossos produtos, pelo amor com que vocês conduzem a profissão, pelo respeito que vocês têm pelas equipes de vocês, né? E a gente sempre, sempre, sempre vai estar trazendo para vocês o melhor do treinamento, das novidades. A Porto Belo Fábrica tem um compromisso muito grande com vocês que estão na ponta. Então, muito, muito obrigada por estarem aqui conosco, por terem aceitado o nosso convite. A gente agradece a oportunidade, né? E por ter lembrado da gente. Obrigado, Enzo. Agradeço também por essa entrega, pelo resultado, pelo cuidado com o nosso produto, né? Pela entrega final do resultado aí da nossa marca. E eu só queria concluir antes, aproveitando essa oportunidade, para falar para esses jovens que estão aí iniciando, é uma profissão rentável, né? É uma profissão que necessita empenho, dedicação, mas tem uma remuneração boa e que se empenhem, né? Procurem esse tipo de
de trabalho, porque a mão de obra está ficando escassa, né? E nós precisamos de pessoas novas no mercado. Se profissionalizar, né? Promissor, né? É um mercado promissor. Trabalhar com carinho, fazer com amor, carinho, dedicação. Comprometimento, responsabilidade, né? Isso é primordial em tudo, né, cara? Eu sempre falo, às vezes você não adianta você saber fazer tudo e você não ter responsabilidade, não ter compromisso. Ter o amor pela Exatamente. profissão, Tudo né? que você faz com amor, eu sempre falo às vezes pro pessoal que trabalha comigo, ele fala, mas o cara lá ganha tão bem. Eu falo, cara, se você for catar papelão e você se dedicar, fazer com amor, fazer com carinho, você vai se dar bem. Porque não é a profissão, né? É o que você faz com a dedicação que você faz. Então, isso é... Qualquer coisa que você for fazer, né? Se dedicar, você vai... Com certeza. Ó, e a gente trouxe um mimo aqui para vocês, da Porto Belo Franquia, tá fazendo 25 anos de franquia, a fábrica tem mais, muito mais tempo que isso. Muito obrigado. Mas aí são 150 lojas no Brasil, aí fazendo esse trabalho que a gente faz de pulverizar aí o nosso produto e oferecer para vocês toda essa gama de obras aí para vocês executarem o trabalho de vocês muito bem feito, né, Ricardo? Muito obrigada aí por tudo. Essa caneca também é de vocês. A gente vai fazer um brinde aí para comemorar esse momento aí que foi único aí para nós. Sucesso de todos nós, né? Muito obrigada.